Você provavelmente já ouviu algum vídeo do pastor Natan Rufino. Esse pastor é um pouco conhecido pela sua forma de expor os seus pensamentos e geralmente ele está associado à defesa do dispensacionalismo e a uma crítica bem severa contra o calvinismo. Então é muito provável que você já tenha visto vídeos dele dizendo a diabólica doutrina calvinista, enfim, e ele usa termos críticos bem pesados, bem ofensivos, que quem lê as Institutas de Calvino consegue ver muita semelhança, porque assim, uma das coisas que nós notamos é que, lamentavelmente, João Calvino ele usava palavras muito duras contra pessoas ou heréticos que ele discordava. E isso não precisamos imitar, né? Nós não precisamos emitir também expressões como aquelas que fazem parte, às vezes, de um coração que ainda não foi reeducado por princípios mais agradáveis, né? E aí, às vezes, a pessoa acaba usando expressões não muito convenientes. Mas quando você lê essas palavras de João Calvino e você assiste o vídeo do Natan Rufino, eu vou ser bem sincero para vocês, parece que eu estou lendo João Calvino. Natan Rufino, ele demonstra uma fúria nas suas palavras que me remetem a João Calvino. Bom, mas avaliando aí a crítica de Natan Rufino, vocês vão sempre notar que Natan Rufino, ele não faz justiça ao pensamento reformado conforme é exposto, tanto nas confissões como em dogmáticos, em representantes do calvinismo. Ele geralmente tira conclusões ou usa afirmações que de fato foram afirmações infelizes, se não compreendidas corretamente, especialmente no assunto sobre a permissão de Deus para com o mal, a ação de Deus para com o mal. E aí, Natan Rufino, ele desce, um sarrafo no calvinismo, usando expressões e com uma habilidade que é bem singular a ele. Mas eu vou mencionar dois textos aqui para vocês, só para fazer um contraponto. Porque quando não só Natan Rufino, mas como outros, começa a malhar o calvinismo, dizendo que o calvinismo faz de Deus autor do pecado, que o calvinismo diz que Deus fala uma coisa e depois faz a pessoa fazer outra. E aí eles usam expressões desqualificativas para com o calvinismo. Mas eu quero aqui ler duas passagens e refletir com você se eles diriam o mesmo. Porque quando você vai fazer um exame das Escrituras, você nota que as Escrituras Sagradas, a Bíblia, usa a apresentação da providência divina de uma forma que está mais adequado àquilo que o calvinismo diz, ou o inverso, tá? Do que o que os críticos estão dizendo que o calvinismo fala. Então, observe. Juízes capítulo 13, por exemplo, a Bíblia diz que Sansão se interessou por uma pagã. E aí, no capítulo 13, a Bíblia diz que, no capítulo 14, a Bíblia diz que os pais de Sansão disseram para ele: olha, será que não tem nenhuma israelita, entre o seu povo? E ele disse: não, é aquela que eu quero. E aí o texto bíblico em Juízes 14, o versículo 4 diz assim: mas seu pai e sua mãe não sabiam que isto vinha do Senhor, pois este procurava ocasião contra os filisteus. Observe só,
O mandamento de Deus era que o israelita não deveria se casar com nenhuma pagã, nenhuma pessoa que não fosse das tribos de Israel. E aqui o texto está dizendo que aquele interesse de Sansão por ela, pela Filisteia, vinha do Senhor. Então eu gostaria muito de ver, não só o Natan Rufino com a sua fúria calviniana, criticando os calvinistas, mas gostaria de ver outros dizendo, olha, falando os impropérios que dizem contra o calvinismo. Então aqui, ó, Deus fez com que Sansão se interessasse por uma filisteia por uma causa. E aí? Vocês vão falar que Deus é isso, que Deus é aquilo? É muito provável que diriam, mas como aparece na Bíblia, vocês vão se calar. Outra passagem é em Êxodo, capítulo de número 10, que é uma passagem também conhecida, e nós temos aqui algo semelhante. Capítulo 10, e a partir do versículo 1 de Êxodo, a Bíblia diz assim: o Senhor disse a Moisés, vá falar com o faraó, porque ele endurecia o coração e o coração de seus oficiais, para que eu faça esses meus sinais no meio deles. E aí no versículo 3, a Bíblia diz que Moisés e Arão chegam diante de faraó e diz, assim diz o Senhor, o Deus dos hebreus, até quando você se recusará a humilhar-se diante de mim, deixe o meu povo ir para que me adore. Então, e aí? Deus disse ali que iria endurecer o coração de faraó e de seus oficiais, e depois Deus manda a Moisés e Arão irem até lá e dizerem para o faraó, mas por que você não está deixando o meu povo ir? Ora, se Deus disse que estava endurecendo, então usem, falem da Bíblia, mas vocês não falarão, claro, e graças a Deus não falarão. Porém, quando vocês dizem aquilo que o calvinismo ensina em suas confissões, em seus pensamentos e expressões amadurecidos, vocês querem malhar e colocar a teologia calvinista dentro dos sentimentos ou da lógica de vocês, vocês não se dão conta de que a Bíblia e a Escritura está usando, de fato, expressões que incomodam o sistema de vocês. Então, me desculpe aí, né, tanto Natan Rufino com a sua fúria, né, com a sua raiva contra o calvinismo, que não usa, infelizmente, as posições oficiais e confessionais da fé reformada, mas eles não dizem aquilo que dizem do calvinismo, eles não dizem da Bíblia, porque, de fato, eles estão diante de uma verdade. E é verdade que eles vão tentar dar explicações, verdade é essa que eles vão tentar dar interpretações. Daí quando vem um calvinista que tenta explicar algumas afirmações não muito refinadas, tanto de Calvino como de outros, eles então caem malhando em cima dos calvinistas. Assim, a pergunta que eu quero, né, encerrar fazendo é o seguinte, né? Quem de fato é que planejou a morte de Jesus? E por quê? A Bíblia mostra que isso foi plano de Deus, propósito de Deus, foi Deus que predestinou e conduziu tudo. E aí nós vamos dizer o quê? Que o maior crime que a humanidade cometeu foi Deus que fez. Ele usou meios, ele tinha propósito, e tudo isso tem um mistério muito profundo para todos nós. E eu espero que esse vídeo possa fazer com que você se preocupe em conhecer um pouco mais do que o calvinismo realmente diz em suas confissões. Que Deus abençoe e que Deus tranquilize o coração do pastor Natan Rufino, né? Porque há muita raiva e ódio, não sabemos a razão e os motivos, mas em última instância o que nós notamos ali é que a divindade livre-arbítrio, a divindade lógica e os sentimentos, essas divindades aí é que norteiam a fúria do nosso irmão
contra o calvinismo. Que Deus abençoe a todos e nos ilumine em Cristo Jesus.